De vaidade em vaidade, tudo é vaidade. O que diria o rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu na face desta terra. Deus perguntou para ele o que ele queria. Poderia pedir tudo o que ele quisesse. A derrota dos seus inimigos, a vitória do seu povo, poderia ter pedido. Poderia também ter pedido vida longa, mas não. O que ele pediu foi sabedoria. E então, por causa disso, Deus se agradou do seu pedido e falou para ele: porque pediste sabedoria e conhecimento, agora que eu te dou muito mais, te dou riqueza, como nunca houve homem igual na terra tão rico. E a derrota de todos os teus inimigos. Salomão, ele era um homem sábio, ele era um homem rico. Salomão era um homem que tinha muitas mulheres. Era adorado por todo o povo de toda a terra, mas se corrompeu em sua própria sabedoria. Quando começou a adorar outros deuses pagãos, quando começou a adorar postes ídolos, por causa das suas mulheres que se corromperam e corromperam seu coração, casou-se com mulheres estrangeiras, de todo tipo de índole. A filha de Faraó, a rainha de Sebá, também se corromperam o coração de Salomão. E aquela sabedoria toda se transformou em loucura. Em loucura. Muitos estão dando ouvidos a espírito de loucura. Começam com muita sabedoria de Deus, mas não conseguem perseverar na doutrina. Não conseguem perseverar na oração, não conseguem perseverar na palavra de Deus. No começo dos seus ministérios é tão cheio de poder e autoridade. Sim, obediência, temor, respeito, amor ao próximo. Mas conforme vai entrando dinheiro, vai entrando a soberba. O dinheiro é a raiz de todos os males. E isso acontece, e aconteceu, e sempre vai acontecer. Porque muitos homens de Deus, quando estavam na prova, eram tementes ao Senhor, oravam, buscavam, eram humildes. Mas depois que ficaram famosos, ficaram ricos, começaram a ser idolatrados até mesmo pelo próprio povo crente, povo cristão, procura os seus ídolos, cantores, pregadores e começa a idolatrar estes homens. E infelizmente, isso não agrada a Deus, porque o próprio Lúcifer, ele também quis ser idolatrado, ser adorado assim igual ao próprio Deus. E por causa disso se achou iniquidade em seu coração, no seu comércio. E assim, ele foi expulso do céu e levou a terça parte dos anjos. Como é, irmãos? Quanto é, irmãos, a terça parte dos anjos? É muito grande. São muitos anjos que se rebelaram também contra Deus, dando ouvido a Lúcifer. A Satanás foi expulso e junto com seus anjos se transformaram em demônios. Hoje são entidades, são espíritos malignos que podem incorporar, podem tomar um corpo, uma possessão demoníaca e até mesmo tentam se passar pelo próprio Deus. E até hoje eles querem ser adorados, criando novas religiões, novas doutrinas de demônios, criando vários tipos de doutrinas satânicas, diabólicas. Naquela época de Salomão, eles adoravam ao rei Moloque, que lançaram os seus filhos, os primogênitos, eram lançados no fogo. Era um culto que eles faziam ao deus Moloque, lançando os seus filhos, as crianças, no fogo. Queriam passar pelo próprio Deus, ser adorados, e eram demônios. Demônios que hoje em dia estão aí na macumbaria, na feitiçaria, na magia negra, candomblé, espiritismo, misticismo, budismo, esoterismo, todos os tipos, irmãos, até mesmo os muçulmanos adoram um Deus chamado Alá. Dizem que é o nosso Deus, mas não.
é um Deus com D minúsculo, porque este Deus não quer ver o mal de ninguém, não fere a ninguém com a espada, porque próprio Jesus diz, aquele que quem fere com a espada será ferido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eis, irmãos, que isso é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e esta que está sendo ministrada e pregada para vós, para que os irmãos possam entender que nosso Deus é um Deus de amor, nosso Deus é um Deus de misericórdia. Tanto é que hoje, se você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão para Ele, Ele te perdoa. Ele está pronto a te perdoar, aquele que pedir misericórdia, o Senhor tem misericórdia. Salomão chegou um tempo em sua vida que ele estava cansado da loucura que ele se tornou. Uma vergonha para o seu pai Davi, que já não estava com ele, mas havia ensinado ele o caminho que devia andar. Mas ele esqueceu também dos ensinamentos do seu pai. Mas em Eclesiastes nós podemos ver que Salomão já está idoso, já está avançado em idade, mas agora ele pede perdão para Deus. E ele diz, de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Ele deixou de adorar aqueles deuses pagãos. E ele falou, a única coisa que vale a pena mesmo é servir a Deus. Nesta terra nós não vamos valer nada. Nós não valemos nada. Porque Salomão, ele diz que ele provou de tudo. Provou da sabedoria, provou da loucura, provou da riqueza. E em tudo, irmãos, ele quis provar tudo. Da bruxaria, misticismo. Ele quis provar. E ele viu, irmão, que tudo aquilo era loucura. Era correr atrás do vento. Era de vaidade em vaidade. Tudo é vaidade. A única coisa que vale a pena mesmo é servir a Deus. Porque, irmãos, logo chegará o tempo da nossa morte, da nossa partida. E ali Salomão, quando ele está chegando na velhice, ele vê que tudo aquilo era em vão, tudo aquilo que ele havia vivido era em vão. Esta palavra está falando com você, irmão. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Vamos anunciar as boas novas. Ajude este canal, se inscreva. Foi quando Salomão ele acordou, quando já estava idoso, porque a morte já estava chegando. Ele sabia disso. E o tempo de se arrepender. Nós não sabemos o dia da nossa partida, nem o dia, nem a data, nem a hora, mas nós sabemos, irmãos, que quando nós nos arrependemos, Ele estará pronto para nos perdoar antes que seja tarde, mas nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus voltará, ou que nós seremos levados desta terra para outro plano espiritual, e nossa alma deixará o corpo, será desprendida do corpo, e então aquilo que a gente não sabia, a gente ficará sabendo. Salomão ele sabia, estava próximo de sua partida, já havia vivido de tudo, se corrompido. E agora ele entende o que vale mesmo a pena, somente servir a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus único trino, mediador, Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, que está conosco, e Ele faz morada em nós. Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e nos ensina acerca da palavra a ser ministrada. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Fique na paz do Senhor Jesus. Continue no canal, irmãos, porque neste canal você encontra palavras de vida eterna.